Isaías 16, versículo 5. Eu vou ler a versão NVT. Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Amém? Alguém sabe de quem Isaías está falando aqui? De quem a palavra está falando? Queridos, quando o pecado governava a minha vida, às vezes eu estava conversando na roda de amigos e aí a gente ficava perguntando: poxa, se Deus é Deus mesmo, de verdade, esse Deus aí que os crentes falam, né? Por que Ele permite que a gente viva na promiscuidade? Por que Ele permite que nós cometemos pecado? Poxa vida, pecado é tão gostoso, é bom, né? Prazeroso, nos satisfaz. Mas se Deus é Deus, por que Ele permite isso? E mesmo não conhecendo a Deus e a sua palavra naquele tempo, na minha juventude, ou você mesmo, ou uma pessoa que não conhece a verdade, a palavra de Deus, uma pessoa governada pelo pecado, ela sabe que a sua vida não agrada ao Senhor. Naquele tempo eu vivia governado pelo pecado. A pessoa que é governada pelo pecado, ela sabe reconhecer o que é certo ou errado, não é verdade? Você sabia, irmão? Eu sabia o que era certo ou errado. Quem não conhece a palavra de Deus sabe que se ela roubar, ela está errada. Se ela trair o cônjuge dela, ela está errada. Se ela fazer algo que é antiético, fora de princípios morais, e eu não estou falando da palavra neste momento, mas ela sabe que ela está errada. Mesmo governado pelo pecado, você e eu, nós sabemos que nós estamos certos ou errados. Em Gênesis 3, quando acontece o pecado original, o pecado de Adão e Eva, porque eles desobedeceram um mandamento, um comando de Deus, que falaram para eles: tá vendo aqui todas as árvores, todos os frutos, tudo que tem neste lugar, vocês podem comer, menos dessa aqui, porque se vocês comerem desse fruto aqui, dessa árvore, vocês conhecerão o bem e o mal. Por conta dessa desobediência de Adão e Eva, nós carregamos este pecado sobre as nossas vidas. E por isso que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo sendo ainda governado pelo pecado. Porque Adão e Eva, depois que eles saíram do Éden, eles sabiam que eles poderiam não ter escolhido comer o fruto. Eles sabiam que o que eles fizeram estava errado, que eles poderiam continuar certos. Mas o pecado é uma decisão que eu e você tomamos. Você me desculpa, irmão, ninguém te força a fazer nada nessa vida, a não ser que você seja violentado de alguma forma. Mas ninguém te obriga a pecar. Ninguém te obriga a ser promíscuo. Mas você sabe o que é certo ou errado na sua vida. A humanidade, os homens, eu, você, nós passamos a ser governados pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, ele diz que, portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado entrou a morte,
assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Um homem pecou, que foi Adão. E por conta deste pecado de Adão, todos nós somos pecadores. Todos nós carregamos a culpa. Mas hoje as pessoas sofrem por isso. As pessoas sofrem por conta do pecado. Olha para a pessoa aí que está do seu lado, linda, e fala assim: você é pecador. Você é pecador, irmão. Pessoas que são governadas pelo pecado, elas sofrem. Olha só algumas características do governo do pecado na vida de uma pessoa: depressão, ansiedade, rancor, raiva, ódio, homossexualidade, preconceito, violência, guerras, corrupção, depravação. E acho que você deve estar pensando outras aí, porque tem muitas coisas. Tudo isso porque a humanidade decidiu ser governada pelo pecado. E basta você ligar a televisão alguns minutos do seu dia para você ver que hoje o mundo é governado pelo pecado. Irmão, a gente não consegue assistir nada na TV. Nem Netflix mais eu acho que dá para assistir. Nem série coreana, porque eu assisti outra esse dia que só pela graça de Deus. Que todo mundo, nossa, série coreana é inocente. Irmão, cuidado, cuidado. Quando os crentes usam a expressão não somos deste mundo, quem já usou? Crente que já usou essa expressão, né? É porque ele é governado porque o mundo é governado pelo príncipe das trevas. E quem que é o príncipe das trevas? Quem que é o príncipe das trevas? Quem que quer acabar com a sua vida? Quem que quer te destruir? Quem quer tirar a sua paz? O príncipe das trevas é o pai da mentira, que é parcial e injusto, que joga na minha e na sua cara os nossos erros, os nossos pecados. Irmãos, se você conhece um irmãozinho que peca, que erra, que está do seu lado na igreja, não fica jogando o pecado dele na cara dele. Sabe por quê? Porque você está sendo igual Satanás. Ajuda ele. Interceda por ele, ora por ele. Porque ele precisa da sua ajuda e não da sua acusação. Somente Jesus, irmãos, pode nos salvar do mundo, mas o mundo despreza ao Senhor. As pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a palavra, desprezam a palavra de Deus, desprezam a Jesus. Se você ler o capítulo 53 de Isaías, você vai ver exatamente o desprezo que as pessoas tiveram com Jesus. A palavra mostra isso. As pessoas desprezavam o que Jesus pregava, desprezavam o que ele vinha trazer para nós. Deus tinha um plano para ele, Jesus sabia por tudo que ele ia passar, mas ele não é capaz da gente imaginar uma pessoa que foi humilhada pelo seu povo e pelas pessoas, porque ele pregava o evangelho, porque ele pregava a verdade, porque ele mostrava às pessoas que havia a chance deles serem governados por Deus. Mas eles queriam ser governados pelo mundo. O texto que eu li aí com vocês de Isaías 16:5 é a profecia de Isaías sobre a vinda, ressurreição
e retorno de Jesus. Eu escuto muitos pastores dizerem, o nosso pastor fala muito isso, que nunca houve tantos sinais claros, evidentes que Jesus está às portas de voltar. Talvez a nossa geração possa ver Jesus voltar. E aí eu pergunto para você, quem governa a sua vida? Se Jesus não governa a sua vida, irmão, sinto dizer para você que você vai ficar aqui. E aí você vai sofrer mais do que você sofre. Você vai ser mais oprimido do que você é oprimido. E você vai chorar mais do que você chora. Às vezes eu assisto alguns filmes, e aí não sei se vocês já assistiram, mas quem já assistiu aqui Jogos Vorazes? Muita gente. Irmãos, para mim aquilo ali é o mundo depois que Jesus volta. E um exemplo disso, sabe o que é? Big Brother. É um Jogos Vorazes. É ou não é, Rafa? É um Jogos Vorazes, você não assiste? Mas são pessoas querendo eliminar as outras. Não é assim, Big Brother? Não é assim? É uma pessoa querendo eliminar a outra. Ofensas, promiscuidade. Isso para todo mundo ver. Se você assistiu Jogos Vorazes, é isso. Só que lá um mata o outro. Outro filme, O Livro de Eli. Quem assistiu o Livro de Eli? É a mesma coisa. Um líder atrás da Bíblia para esconder a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia tem o governo da verdade, o governo do amor, o governo da justiça, está na Bíblia. E ele quer tomar a Bíblia do personagem principal do filme, porque ele sabe que se o povo conhecer a Bíblia, eles vão conhecer a verdade. E aí eu pergunto para você, quem governa a sua vida? Para nós termos um governo de amor e justiça, é preciso tomarmos decisões. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, decisão. Decisões que mudarão a sua vida. Getúlio, eu não é Jesus que governa a minha vida. Como é que eu faço isso? E eu vou falar para você o que você deve fazer para Jesus governar a sua vida. Amém? Primeira coisa, você precisa reconhecer que Jesus, Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Entregue o governo da sua vida para Ele. Pedro, irmãos, lá em Lucas 5:5, estava pescando. E ele não hesitou em ouvir Jesus falar para ele aonde ele deveria jogar a rede. E ele fala para Jesus assim, eu só vou jogar porque é o Senhor que está falando para eu jogar. Ele reconheceu o governo de Jesus na vida dele. Ele e os demais pescadores confiaram no Senhor. Lá em Salmos 37:5 diz que você deve entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele agirá na sua vida. O Senhor só age nas nossas vidas quando nós entregamos verdadeiramente o governo das nossas vidas para Ele, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O dia que eu decidi entregar o governo da minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada. Porque eu deixei de ser governado pelo pecado.
Irmãos, e quando o pecado governa as nossas vidas, nós sofremos demais. Até a sua família sofre no seu lugar por conta do seu pecado. Você precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, amém? Segunda coisa, você precisa reconhecer que você é um pecador. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é pecador. Eu também. De novo, você é pecador. Eu também. Sim, você precisa reconhecer que você é pecador. Eu acho tão hipócrita crentes falarem: eu sou perfeito, eu não erro, eu não peco. Irmão, esse é o que mais erra, é o que mais peca. Porque ele é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Hoje talvez você tenha cometido um pecado. Agora falar que é santo, santo é Jesus, irmão. Quem não pecou foi Jesus. Você vem falar para mim que você é perfeito, que você não erra. Todos nós erramos. Todos nós somos passíveis de erros. Porque nós não somos perfeitos. Porque nós carregamos na nossa raiz o pecado. E a gente precisa fugir todos os dias do pecado. Você acha que eu não peco? Você acha que eu sou perfeito? Você acha que os pastores são perfeitos, que eles não erram? Você acha que os 12, que todo domingo está aqui na frente, não erra na vida? Não comete pecado? Não reconhece que é errante? Isso é humildade, irmão. Se você não é humilde para reconhecer que você é pecador, me desculpe, você não tem direito à salvação de Cristo. E você vai continuar sendo governado pelo pecado. Getúlio, você está falando que a gente tem que ser governado por Jesus, está falando que eu tenho que reconhecer que eu sou pecador? Sim, você é pecador, mas você não pode viver no pecado. É isso. A gente tem que fugir do pecado. Quanto mais longe do pecado você estiver, mais perto da cruz de Cristo você está, amém? Mais perto de Jesus você está. Queridos, o pecado nos leva a errar demais. Quem governa a sua vida? É o pecado ou é o Senhor? Pedro, em Lucas 5:8, ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que ele é um pecador, irmão. Ele fala para Jesus: eu não mereço esse milagre porque eu sou pecador. Eu não mereço estar contigo porque eu sou pecador. O mundo não conhece a Jesus. Aliás, o mundo ignora Jesus. Ignora Jesus, ignora a Bíblia, persegue a igreja. Você tem que dar graças a Deus, irmãos, que você pode ter uma Bíblia. Uma Bíblia. Se você tem Bíblia só no celular, eu já vou dar um aviso para você.
compra uma Bíblia física, sabe por quê? Porque daqui uns dias não vai ter nem aplicativo de Bíblia. Eles vão proibir para você não ter acesso à palavra. Então compra uma Bíblia. Compra um livro. Não fica só andando com o celular, com Bíblia. É top tecnologia, é 10 demais. Mas a Bíblia física, irmãos, é outra coisa. Vocês me desculpem. Eu não consigo ler a Bíblia online. Só para estudar. Mas para ler, para meditar, é essa aqui, ó. É o livro. É o livro. O governo das trevas sabem quem Jesus é. Eles sabem que o governo de Jesus é o governo da verdade. Irmãos, vocês conhecem João 8,32, foi até slogan de campanha eleitoral. Porque a verdade liberta, irmão. A palavra de Deus é verdade, ela liberta. Eu fui liberto porque um dia eu conheci a verdade. Você foi liberto porque um dia alguém falou de Cristo para você. Você foi liberto porque um dia alguém falou um milagre de Jesus. Porque Ele é a verdade, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Amém? Quantos creem? Pode aplaudir ao Senhor? Quando você conhece a verdade, Jesus liberta você, irmão. Liberta você. Terceira coisa que você precisa fazer para ter o governo de Jesus na sua vida. Você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor. Quando nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos derramamos diante do Senhor, pedindo perdão, se arrependendo dos nossos pecados, quando você se humilha, chora diante de Deus, o Senhor, Ele te perdoa, irmão. Em Isaías 42:22 diz o seguinte, ó: como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas, como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Irmão, Jesus está te chamando. Ele está falando assim para você, ó: eu vou te perdoar pelos seus pecados. Só que eu não vou. Você vai esquecer. O que você fez daqui para trás já era. Já era. Agora é uma nova vida. Jesus varre, esquece, apaga. Mas o diabo não, ele fica te lembrando. Fica ressuscitando o seu passado e o seu pecado. Sabe para quê? Para você desistir do projeto que Deus tem na sua vida, que é o governo dele sobre você. E aí você se humilha na promiscuidade, se humilha nas coisas erradas, falha, porque o diabo vem falar para você que você não é digno do perdão de Cristo, mas Cristo pagou o preço na cruz por você, Ele derramou sangue, Ele comprou o seu pecado para te salvar, para te dar uma vida digna e Ele governar a sua vida. Só que você quer ser governado pelo pecado, você deixa o capeta vir e falar na sua orelha. E aí o que você faz? Você erra. Não dê ouvidos para Satanás, irmãos. Por favor, dê ouvidos para Cristo. Dê ouvidos para o Espírito Santo. Jesus quer governar a sua vida. Mas você precisa decidir, se arrepender e se prostrar e se entregar verdadeiramente para o Senhor. Se humilhar, chorar, pedir perdão pelos seus pecados para que Ele te perdoe. Independente, irmão, do seu pecado,
Jesus, ele se dispõe a te perdoar verdadeiramente. Sabe por quê? Porque ele é amor. Amém? Ele te ama. Quem ama, perdoa, irmão. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa quando é traído. Quem ama, perdoa quando é humilhado. Quem ama, perdoa quando é esculhambado. O mundo desprezou Jesus, humilhou Jesus, matou, mas Ele ainda te ama. Irmãos, eu fazia tanta coisa horrível na frente de igreja, quando eu não era crente, mas Jesus me perdoou, porque Ele me ama. O seu filho fala tanta coisa para você, te responde, é mal criado, te desobedece, mas você ama o seu filho. É o mesmo amor de Deus para contigo, irmão. Deus te ama, Jesus te ama, e você precisa se arrepender dos seus pecados, para você ter uma vida completa, cheia da presença dEle e ser governado pelo Senhor. Amém? Quarta coisa, você precisa ter fé para ser salvo, irmão. As pessoas que procuram a Jesus, as pessoas que procuraram a Jesus para receber milagres, elas foram salvas por causa da fé. Diga aí, fé. Fé. Mateus 9:22, a mulher do fluxo de sangue, ela corre e fala assim: eu só quero tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E ela vai lá, toca no manto de Jesus e ela é curada. E Jesus fala para ela: a sua fé te salvou. Marcos 5:5, o paralítico. Não tinha como entrar naquela casa. O que os amigos fazem? Sobe em cima do telhado, abre o telhado, desce o paralítico e fala: Jesus, ele precisa de cura. Jesus cura ele e fala para eles: por conta da fé de vocês, ele foi salvo, ele foi curado. Mateus 15:28. Vocês foram ministrados sobre essa mulher. Quem foi na célula de aliança? Vocês foram ministrados sobre a fé daquela mulher que falou para Jesus: mesmo assim, Senhor, os cachorrinhos ainda podem pegar as migalhas. E Jesus fala para ela: por conta da sua fé, a sua filha está curada. Irmãos, a sua fé traz cura, a sua fé traz salvação. Você precisa crer que Jesus é o Senhor. Você precisa acreditar que Ele faz milagre na sua vida. Eu não posso fazer milagre por você, mas Jesus, Ele pode fazer. Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Se você veio aqui na frente agora há pouco, no início do culto, entregar suas necessidades para o Senhor, é porque você acredita nele, porque você tem fé nele. E desculpa, todos nós temos algo para acontecer nas nossas vidas. E quem não veio aqui é porque não tem fé. Não tem fé que Jesus pode salvar a sua vida. Não tem fé que Jesus pode salvar um casamento. Não tem fé que Jesus pode salvar as suas finanças. Não tem fé que Jesus pode salvar o seu filho. Mas Jesus, Ele pode salvar, mas você precisa ter fé. Diga fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa ter fé. Yahvé já estabeleceu um rei, irmão, sobre nós. E esse rei é Jesus. Um rei que te ama do jeito que você está.
Sabe por que eu entreguei minha vida a Jesus? Porque Jesus me amou do jeito que eu estava, um lixo, um bagaço, sem dinheiro, um nada, largado, sem esperança, queria largar tudo. Um rei que é capaz de perdoar o meu e o seu pecado através do arrependimento verdadeiro e governar as nossas vidas na palavra. Um rei imparcial cuja justiça vai ser através da verdade que nós vivemos. E a verdade que nós vivemos é a palavra de Deus. Esse rei é Jesus, amém? Jesus é o nosso rei. Se você quer viver um governo de amor e justiça que Jesus pode te dar, eu vou te convidar a ficar de pé neste momento. Não espere do mundo, irmão, amor e justiça. Porque você sabe que no mundo não tem amor. O amor, desculpa, não venceu. E não tem justiça. Salmos 1, verso 6 diz o seguinte: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até quando você vai viver debaixo do governo do pecado? Até o capeta destruir a sua vida? Salmos 11, 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua vida, a sua face. Quantos amam ao Senhor aqui? Quantos são retos aqui? Você verá a face de Jesus, amém? Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Irmãos, hoje é o tempo de você deixar de chorar, de você começar a sorrir, de você se alegrar, porque tem um Deus, tem um Jesus, Ele quer governar a sua vida, amém? Jesus está muito afim, irmãos, de fazer algo especial na sua vida, algo sobrenatural, algo que as pessoas vão perguntar o que está acontecendo e você vai falar: foi Jesus. Mateus 11, 28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês. Se você está cansado, sobrecarregado, hoje é o tempo de você entregar o governo da sua vida para Jesus, porque Ele tem amor e justiça para te dar. Jesus está te chamando, irmão. Jesus está te chamando, mas você precisa permitir que Ele entre na sua vida, no seu coração. Romanos 10:9 diz que com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, amém? Você crê que Jesus é o seu Senhor? Feche os seus olhos aí no seu lugar e fala: Jesus, você é o meu Senhor. Mais forte: Jesus, você é o meu Senhor. Mais forte: Jesus, você é o meu Senhor. Jesus, você é o meu Senhor. Jesus, você é meu Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, adore a Ele, irmão.